Olá, tudo bem? Esta é a semana 5 da Escola Sabatina para 4 de novembro, oferecida pela editora adventista Sá Feliz e a Igreja do UNASP São Paulo. Estamos estudando essa lição. O título desta semana é Desculpas para evitar a missão. Vamos começar pelo verso para memorizar, Isaías 6, verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta do profeta Isaías ao chamado de Deus foi imediata e entusiasmada. Eis-me aqui, envia-me a mim. Uma prontidão semelhante foi vista também na experiência de Abraão, que quando foi chamado por Deus, também não hesitou em seguir a direção de Deus. Mas não foi esse o caso de todos aqueles que foram chamados. Jonas, por exemplo, quando foi chamado para a grande cidade de Nínive, ele fez a escolha oposta. Ele não só recusou o chamado divino, mas fez tudo o que era possível para fugir do chamado. Nesse comportamento de Jonas nós podemos ver o reflexo de muitos de nós, muitas pessoas, né? Assim como ele, frequentemente nós também buscamos, às vezes, desculpas para evitar os chamados difíceis e desconfortáveis que Deus nos faz. A primeira lição aqui é que o chamado de Deus nem sempre nos leva a caminhos fáceis. Nínive representava para Jonas tudo o que Israel desprezava. Era a capital de um império que havia causado dor e sofrimento ao povo de Deus. No entanto, esse era exatamente o lugar aonde Deus queria que Jonas fosse. Deus, ele vê além da nossa visão limitada, dos nossos preconceitos. Ele enxerga o coração das pessoas que precisam ser alcançadas pela mensagem da salvação, independente de quem sejam essas pessoas. A resistência de Jonas pode nos ensinar sobre o medo que muitas vezes nós temos daquilo que nos é desconhecido ou do julgamento que as outras pessoas fazem a nosso respeito. A missão que Deus nos chama, para a qual Deus nos chama, nem sempre se alinha com as nossas zonas de conforto ou com o que a sociedade nos diz que é aceitável. Então, por que um homem de Deus fugiria assim do chamado de Deus? Talvez Jonas temesse pela sua vida ou pela sua reputação. Talvez ele sentisse que o povo de Nínive não era digno do amor e da misericórdia de Deus. Ou ainda talvez ele simplesmente não quisesse sair de sua zona de conforto. Estas são desculpas que também podem ressoar em nosso coração hoje, quando Deus nos chama para alguma missão desafiadora, seja longe ou seja perto, às vezes até dentro de casa. E esta semana nós vamos analisar as desculpas mais comuns que as pessoas dão para não cumprir a missão para a qual Deus as chama. Será uma grande oportunidade para nós avaliarmos nossa própria resposta ao chamado de Deus. A lição de domingo tem como título Nossas Desculpas, Medo. A lição de hoje se aprofunda na relutância de Jonas por causa do medo. A cidade de Nínive era esplêndida em sua grandiosidade, era também uma cidade de muita impiedade e violência. Seu próprio nome evocaria tremores no coração das pessoas mais valentes, dos mais bravos. Para muitos de nós, o medo é uma força paralisante. Pode ser o medo do desconhecido, o medo do julgamento das pessoas, ou, como no caso de Jonas, o medo do perigo real. Mas o chamado de Deus muitas vezes nos leva além das fronteiras do conforto e daquilo que nos é conhecido. Primeiro, é vital reconhecermos que o medo por si só não é inerentemente errado ou pecaminoso. Na verdade, o medo é uma resposta humana natural, instintiva muitas vezes, a situações de perigo ou de incerteza. No entanto, o perigo surge quando nós permitimos que esse medo domine o nosso senso de propósito e nos impeça de seguir a direção de Deus para a nossa vida. O profeta Jonas, ao olhar para Nínive, não viu o coração de uma cidade que precisava desesperadamente ouvir a mensagem de Deus. Ele viu
um lugar de perigo e de morte para si mesmo. Pode-se dizer que, de certa forma, a sua resposta humana fosse compreensível, mas a divindade, Deus, em sua infinita sabedoria, vê além do que os nossos olhos mortais podem perceber. Deus viu uma cidade que, apesar de seus pecados, tinha potencial para o arrependimento e a transformação, a conversão. Este é o paradoxo do chamado divino. Ele nos leva a lugares e a situações que, aos olhos humanos, podem parecer insensatos ou até mesmo perigosos, mas é exatamente nesses lugares que Deus deseja manifestar o seu poder, a sua graça e a sua glória. Nós, como Jonas, somos desafiados a confiar não em nossa própria compreensão, mas no plano maior de Deus. Somos convidados a ver além do medo e a reconhecer que por trás de cada chamado divino há uma promessa da presença e da proteção de Deus para nós. A gente não precisa ter medo de seguir em frente fazendo a vontade de Deus. E eu concluo essa lição com uma reflexão. Em que áreas da nossa vida nós estamos permitindo que o medo nos paralise? E como podemos, diante de tais medos, colocar a nossa confiança no Deus que nos chama e que nos garante, né, que, como diz a Bíblia, aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Amanhã nós vamos explorar as formas como Deus trabalha através da nossa vulnerabilidade e como a nossa fraqueza é de fato uma oportunidade para que o seu poder se manifeste em nossa vida. O título da lição de segunda-feira é Nossas Desculpas e agora ideias falsas. Ontem falamos sobre o medo, hoje sobre ideias falsas. Baseado na lição de hoje, nós vamos entender melhor, vamos nos aprofundar sobre outro impedimento humano, né? Que de ouvir a voz de Deus e de ouvir o chamado de Deus para a nossa vida, que são essas nossas ideias falsas que temos muitas vezes. No Antigo Oriente, onde diversas culturas e crenças se mesclavam, o pensamento de que diferentes deuses dominavam territórios distintos era muito comum. As pessoas acreditavam assim. Para Jonas, a tempestade no mar possivelmente representava o descontentamento de entidades místicas, né, do oceano, da natureza, necessitando de um sacrifício. Essa era a crença que predominava. Mas em meio ao caos, né, Jonas descobriu uma verdade que chega até nós hoje. Não há lugar onde possamos fugir da presença de Deus. Deus é o soberano de todas as coisas, de todos os territórios, do céu até ao oceano mais profundo. Aqui há uma metáfora rica para nós. Quantas vezes, ao confrontarmos a realidade, percebemos que as nossas concepções de Deus estão desalinhadas com a verdade? O mundo ao nosso redor tenta definir Deus e sua atuação, né, de muitas formas. Mas Deus, na sua graça, rompe essas barreiras e se revela de maneiras muitas vezes inesperadas. A lição destaca dois mal-entendidos perigosos. Primeiro, a ideia de que devemos nos isolar do mundo para manter a nossa santidade. É verdade que nós somos chamados a ser diferentes, mas não devemos estar isolados do mundo. O nosso chamado é para sermos luz em meio à escuridão, levando esperança e amor aonde quer que vamos. Segundo, a mentalidade de que somos os salvadores. Esse pensamento pode, de alguma forma, nos paralisar, nos tornar não somente amedrontados, mas também arrogantes, ou até mesmo nos fazer esquecer de quem é verdadeiramente o Salvador, que é Jesus. O nosso papel, então, não é ser o protagonista, não é estar à frente, não é chamar a atenção, mas sim sermos coadjuvantes na grande narrativa de Deus. Deus é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o agente da transformação. Nós somos chamados a testemunhar, a plantar, a nutrir, mas é Deus quem faz crescer, é Ele quem dá a vida. Em resumo, nós precisamos entender que a nossa tarefa é entender corretamente quem é Deus, reconhecer humildemente o nosso papel
no seu grande plano e agir em conformidade com o plano de Deus. Se nós nos alinharmos com essa verdade, então nós poderemos ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. E como Jonas, veremos cidades e corações transformados pelo amor de Deus. E podemos ser instrumentos para isso. A lição de terça-feira tem como título Nossas Desculpas, Inconveniência. Deus constantemente nos chama para sermos os seus mensageiros. No entanto, não é incomum nos depararmos com a inconveniência que esse chamado pode provocar em nossa vida. Assim como aconteceu com Jonas. O relato do ventre do peixe, sabe da história, né? Não é apenas um momento de angústia, de desespero para Jonas, mas um sinal palpável do amor e da misericórdia de Deus com ele. Mesmo após esse dramático evento, Jonas ainda precisava confrontar os seus preconceitos interiores. Pregar em Nínive, uma cidade estrangeira, inimiga do povo de Deus, não era uma tarefa fácil. Mas aqui há uma lição muito importante. Deus não vê as fronteiras ou as barreiras que frequentemente nós erguemos em nosso coração. Assim como Jonas, nós também temos nossas relutâncias, nossos preconceitos, Seja pelo medo do desconhecido, seja a preocupação com os custos emocionais ou até mesmo financeiros de estarmos engajados na missão de Deus. A missão requer sacrifício da nossa parte, é verdade. Não temos como negar isso. Mas é preciso pensar bem, Qual é o preço de uma alma aos olhos de Deus? Qual é o valor de ver um coração transformado pelo amor de Deus? A verdade é que todos nós, em diferentes graus, sentimos o peso da inconveniência quando se trata da missão. Como eu já disse anteriormente, a missão pode ser longe ou pode ser perto, até dentro de casa. Seja no compromisso de tempo que exige de nós, do esforço emocional, do aspecto financeiro. No entanto, é crucial lembrar que a obra missionária não é fundamentada em nossa capacidade, mas na graça e no poder de Deus. Ele simplesmente nos convida a sermos coparticipantes nessa jornada missionária. O profeta Jonas, em sua relutância, em seu receio, ainda foi usado para a glória de Deus. No entanto, ele não experimentou plenamente a alegria da redenção de Nínive. E esta é a advertência e, simultaneamente, a promessa para nós. A inconveniência, o sacrifício que estão envolvidos na missão, quando são enfrentados com um coração humilde, aberto, não apenas trazem glória para o nome de Deus, mas também enche o nosso ser com a alegria inigualável de ver vidas transformadas. Então, quando o chamado de Deus parecer pesado para você, lembre-se da graça infinita do Senhor. Tente enxergar além das inconveniências momentâneas, dos contratempos, dos sacrifícios, e reconheça o eterno valor da obra missionária que Deus estabeleceu. E que, diferente de Jonas, você possa compartilhar plenamente da alegria do céu ao ver almas redimidas para a vida eterna através do seu exemplo, do seu testemunho. A lição de quarta-feira tem como título Nossas Desculpas, Conflitos Desconfortáveis. A jornada de Jonas é uma representação simbólica das nossas próprias lutas internas quando somos confrontados com visões de mundo que desafiam as nossas crenças, aquilo que nós entendemos. O profeta Jonas, em sua angústia, expressa algo profundamente humano, o desejo de que as nossas percepções e as nossas expectativas sobre Deus e o mundo sejam validadas. No entanto, o seu desespero ao ver Deus agir de maneira contrária ao que ele esperava nos leva a uma reflexão importante. Até que ponto as nossas expectativas são uma projeção dos nossos próprios desejos e não da verdadeira essência de Deus? Há pessoas que se decepcionam com Deus porque esperam dele o que ele nunca disse que faria. E assim Deus, em sua infinita sabedoria, ele opta
por ensinar Jonas não por meio de palavras, mas por meio de uma experiência, né? E aqui está o cerne desta lição. Experiências de vida, experiências profundas, especialmente que nos desafiam, moldam e refinam o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre Deus. A planta que Deus fez crescer lá na história de Jonas, né? Naquela ação rápida, um breve florescer, trouxe alegria a Jonas. No entanto, quando ela declinou, isso trouxe desespero para ele. Por que tal reação? Porque, assim como muitos de nós, Jonas estava mais focado na bênção do que naquele que abençoa. Ele encontrou segurança na sombra da planta, mas não reconheceu que a verdadeira segurança estava no Deus que fez aquela planta crescer. A correção, a disciplina divina a Jonas não foi um trovão de repreensão, mas foi uma revelação tranquila do seu amor sem medida por todas as criaturas. Uma lição de que o amor de Deus não é exclusivo, não é reservado para algumas pessoas, mas é abrangente e generoso. Ao refletir sobre essa passagem, nós somos desafiados a examinar os nossos próprios preconceitos e as nossas visões e as nossas expectativas a respeito de Deus. A realidade é que em nossa jornada de fé, nós vamos encontrar situações que desafiam as nossas visões de mundo, da realidade. No entanto, é nestes momentos de desconforto, de desafio, né, que Deus frequentemente nos molda e nos ensina mais profundamente sobre a pessoa dele, o caráter dele. Finalmente, vamos aprender com Jonas a reconhecer e a valorizar a essência do amor de Deus, e não apenas as suas manifestações. E assim que em nossa missão nós possamos também olhar além das nossas expectativas e dos nossos preconceitos e possamos ver a humanidade através dos olhos amorosos daquele que criou todas as coisas. O título da lição de quinta-feira é Eis-me aqui, envia-me a mim. Palavras de Isaías, né? A narrativa de Jonas não é apenas um conto sobre um profeta relutante, mas também um retrato do amor de Deus por seu povo, independente de quem sejam as pessoas ou de onde venham. Nos dias atuais, muitos de nós vivemos em ambientes urbanos, né, cercados por grandes edifícios, em meio a um barulho incessante, né, da civilização. Eu vivo aqui em São Paulo, essa grande metrópole, trânsito para todo lado, um barulho que está presente quase que constantemente. As cidades, com o seu ritmo frenético, podem muitas vezes nos afastar da quietude e da reflexão espiritual. Eu tenho o privilégio de morar num lugar que está um pouco isolado desse burburinho todo da cidade, né? Estou aqui no campus do Centro Universitário Adventista de São Paulo, do UNASP, e aqui nós temos essa possibilidade de, mesmo estar num ambiente urbano, desfrutar um pouco da natureza. E isso nos ajuda a nos conectarmos mais com Deus. Jonas teve uma experiência numa grande cidade, e essa experiência de Jonas nos lembra de que nós não somos, o que não somos nós que fazemos ou que promovemos a conversão das pessoas. Nós somos meros veículos da ação de Deus. No entanto, o que Ele deseja é a nossa disponibilidade, a nossa humildade, a nossa vontade de dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Na agitação das cidades modernas, há muitos que, assim como os ninivitas, não conseguem distinguir entre o certo e o errado, né? O espiritual e o mundano. Essas pessoas anseiam, mesmo que inconscientemente, por uma palavra de esperança, por um toque de amor, né? Por uma demonstração do amor de Deus na vida delas. E nós, como discípulos de Cristo, somos chamados a ser essa ponte entre essas pessoas e Deus, a ser o sal e a luz em lugares onde a escuridão prevalece. Isaías, quando ouviu o chamado de Deus, não hesitou. Apesar das suas imperfeições, de suas limitações, ele aceitou a proposta de Deus. Ele entendeu que o chamado não era sobre a sua habilidade, sua competência, mas sobre a sua disponibilidade. Não era sobre o seu passado, mas sobre o propósito divino para o seu futuro.
Nós somos constantemente desafiados a nos posicionar em meio à confusão do mundo e a responder ao chamado divino com um coração disposto. Mesmo em meio ao barulho, devemos encontrar aquele espaço sagrado de silêncio dentro de nós mesmos, né, onde nós podemos ouvir a Deus, né, e responder como o profeta: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Que estejamos sempre prontos para servir, levando a mensagem de Cristo aos corações sedentos, e que em nossa missão possamos refletir o amor e a compaixão daquele Deus que nos amou e nos chamou, e que assim sejamos uma bênção para as outras pessoas também. Chegamos ao último dia do nosso estudo, sexta-feira, dedicado ao estudo adicional, e eu gostaria de fazer uma recapitulação de tudo que estudamos durante a semana. Esta semana, na lição número 5, nós percorremos a saga do profeta Jonas e o seu chamado missionário, e fomos confrontados com diversas desculpas que frequentemente utilizamos para evitar as nossas responsabilidades espirituais diante de Deus, como fez Jonas, né? Do medo do desconhecido ao preconceito arraigado, das ideias falsas a respeito de Deus, da natureza de Deus, até as inconveniências que o chamado de Deus pode nos trazer, né? E até mesmo os conflitos desconfortáveis que podemos enfrentar internamente. E todas essas situações podem ser usadas como desculpas, e elas refletem a nossa humanidade, mas refletem também a nossa necessidade de superá-las para abraçar plenamente o chamado de Deus para nós. É vital que nos lembremos do cerne da mensagem desta semana, que Deus vê além das fronteiras que nós construímos, sejam elas reais ou imaginárias. A visão de Deus não é obstruída por preconceitos ou por medos. Pelo contrário, ele enxerga o potencial redentor em cada pessoa, né, em cada situação, incluindo nós mesmos. Então, o que temos que aprender com a experiência de Jonas? Primeiro, reconhecer nossas desculpas e limitações. Isso é um processo crucial. Não podemos avançar na jornada espiritual sem antes identificar o que nos impede de seguir o chamado de Deus. Em seguida, é necessário entregar essas desculpas nas mãos de Deus, buscando a sua força, a sua orientação, a sua sabedoria para superá-las. E, finalmente, temos aqui uma aplicação espiritual clara para nós, né? De que a missão que Deus nos deu não é uma opção, mas um chamado urgente. Se olharmos para os nossos próprios recursos, sempre vamos encontrar razões para recuar, para não aceitar. No entanto, quando voltamos os nossos olhos para aquele que nos abençoa, né, e não apenas para as bênçãos, nós vamos encontrar uma fonte inesgotável de amor, de graça e de poder. Então, o chamado à ação é este. Reflita profundamente sobre a sua resposta ao chamado de Deus. Quais desculpas, né, têm impedido você de abraçar plenamente a missão que Deus colocou sobre os seus ombros? Lembre-se das palavras de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse deve ser o clamor do nosso coração, uma entrega completa e incondicional ao chamado de Deus. E quando fazemos isso, podemos descansar na promessa de que, mesmo em meio às tempestades e desafios que a missão impõe sobre nós, Deus estará conosco, nos guiando e nos fortalecendo a cada passo. Aqui a gente termina o estudo desta semana e a gente se encontra amanhã para iniciarmos uma nova semana de estudos. Um grande abraço, Deus te abençoe, até amanhã.